É Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1. Muito bem. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que eu pensava em fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Interessante, né? Tem coisas é melhor não falar. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte, fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar um lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale de Cedron, passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade
e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem, souberam do que estávamos fazendo e começaram a rir e a caçoar de nós. Eles disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Que legal essa resposta, não é? O Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Amém? A pergunta no versículo 4, do rei pergunta ali para Neemias: o que é que você quer? É a pergunta que eu entendo que deve ser o título desse sermão. Então, a primeira pergunta que quero lhe fazer também nesta manhã é: se você estivesse diante de uma grande autoridade, ou talvez da maior autoridade da terra, e tivesse a oportunidade de pedir algo, o que pediria? O que você diria a este rei? Porque a pergunta que ele fez é: o que é que você quer? O que é que você deseja? Como dar a resposta certa? Aqui Neemias se encontra num momento da vida dele, para os irmãos entenderem, num ponto nevrálgico, ele não pode errar. Neemias está diante do rei. Tudo o que ele vai falar precisa ser dito com muito cuidado. Se ele tropeçar nas palavras, se ele falar qualquer coisa que chame a atenção do rei de uma forma negativa, o seu pedido poderia ser imediatamente ignorado, cancelado, e a sua vida poderia estar em risco. Como responder esta pergunta, que parece ser, a princípio, tão simples? O que é que você quer? Mas precisamos entender o que é que aconteceu antes. Antes, versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1, vai falar que veio de Jerusalém um irmão dele. Versículo 2: Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. E disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões ainda haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. E durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Oh, irmãos, Neemias recebe uma notícia, na verdade ele provoca essa notícia, ele faz essa pergunta: como é que está o pessoal lá em Jerusalém? Neemias, você sabe, é um livro do pós-cativeiro. O cativeiro já havia acabado, são 70 anos de cativeiro. Aqui nós estamos falando do ano 444 a.C. Nós estamos falando da cidade de Jerusalém, que está debaixo de escombros já há 142 anos. O que isso significa? Que nasceram crianças, que se tornaram homens, que casaram, mulheres que casaram, tiveram seus filhos, eles morreram
seus filhos morreram, seus netos, talvez, alguns ainda estivessem vivos, mas a maioria já morreu, 1, 2, talvez 3 gerações, que ficaram vendo somente escombros, miséria, desprezo, porque a miséria é uma coisa, mas miséria somada a desprezo é outra coisa, humilhação. E Deus havia prometido que o cativeiro duraria 70 anos, e foi assim. E quando o cativeiro babilônico termina, a primeira pessoa enviada a Jerusalém se chama Zorobabel, e este homem vai com a intenção de reconstruir o templo de Deus. Mas quando ele chega lá, estão lá aqueles povos, os amonitas, os moabitas e os samaritanos. Os samaritanos, que é esse povo que vai se misturar às 10 tribos do norte, onde elas são levadas ao cativeiro. Esse cativeiro acontece em 722 a.C. Sargão I ou Sargão II, ele tinha um hábito, a cultura daqueles reis que dominavam era promover a miscigenação cultural e o sincretismo religioso. Portanto, os samaritanos que estavam ali, em torno de Jerusalém, eram um povo híbrido de casamentos interraciais, de uma fé que não era mais pura, e não compartilhavam mais a mesma fé que os judeus que estavam na Babilônia. Quando os judeus que estavam agora na Babilônia estão voltando para Jerusalém, eles vão encontrar resistências dos seus irmãos consanguíneos, contudo, irmãos que agora se colocam contra a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo de Deus. Lembrando os irmãos que a cidade de Jerusalém tipifica a própria igreja, e os muros falam de proteção e as portas falam de acesso. Dito isso, quando Neemias ouve que o povo está em grande miséria e desprezo, Neemias começa a chorar, a se lamentar, a jejuar e a orar. Irmãos, o problema não era dele. Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias já nasceu na Babilônia. Neemias nem conhecia Jerusalém. A viagem que o Anani, o irmão dele, fez foi de 1000 quilômetros, uma viagem enorme. Só de pensar em ir para lá já é o caos, que não tem nada lá a não ser escombro, miséria, desprezo e oposição dos inimigos. Mas quando Neemias ouve que os seus irmãos estão nessa situação, apesar de ele estar muito bem posicionado no palácio, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei é uma posição estratégica. Deus o colocara naquela posição porque Deus tinha um propósito para a vida de Neemias. E aqui cabe um parênteses, uma notinha de rodapé. A posição que você ocupa, talvez você não a ocupe por mérito seu. Talvez Deus te colocou ali. Neemias não sabia porque ele era copeiro. Neemias não sabia porque ele tinha acesso ao rei. Neemias não sabia porque ele estava naquele lugar até o dia que Anani chegou e falou assim: ô Neemias, então a situação é essa. Mas Neemias, por ser um homem de Deus, quando ouve a situação e a situação é essa, ele chora, ele ora, ele se lamenta e ele jejua. E por quanto tempo ele faz isso? Bem, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1, verso 1, que o mês que ele recebe a notícia é o mês de Quisleu. Mas no capítulo 2, lá no verso 1, vai dizer que se passaram 4 meses. Entre o mês de Quisleu e o mês que ele vai falar com o rei, tem 4 meses de jejum, oração, lamento, súplicas diante de Deus, para que quando chegasse o momento, aquele momento ímpar, aquele momento que não vai se repetir, aquele momento que não dá para errar. Eu não sei se você já esteve nessa posição, de uma entrevista, de uma situação, de algo na sua vida,
que ou você faz tudo do jeito certo, ou as coisas acontecem bem certinho como tem que acontecer, ou não vai dar certo. Não dá para errar. O peso que está sobre o ombro de Neemias é enorme. Mas este homem se preparou para este momento por 4 meses, orando e jejuando. E quando o rei percebe que ele está triste, lá no verso 2, diz assim: por que você está triste? Porque Neemias nunca havia comparecido diante deste rei triste. Porque um servo desse comparecer triste diante do rei poderia significar a morte. E por outro lado, podemos pensar que Neemias era um homem alegre, um homem otimista, um homem bem resolvido, um homem feliz. Mas aquele dia ele estava triste. E por que ele estava triste? Porque é estratégico. Ele não poderia falar com o rei sem permissão. Irmãos, há uma cultura que tem que ser considerada aqui. Você não fala com o rei porque você quer falar com o rei. Para falar com o rei precisa pedir que você fale, ou te dar permissão para que você fale. Nem a rainha poderia falar com o rei se ele não permitisse. Então, a estratégia foi semblante triste. E isso provocou no rei uma inquietação. Ele falou: por que você está triste? E a resposta de Neemias: se você não está doente, por que você está assim? E ele diz assim: eu fiquei com muito medo. E respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade dos meus antepassados, onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas? Por que ele não falou Jerusalém? Por que ele disse a cidade dos meus antepassados? Porque quando Zorobabel veio antes dele, depois veio Esdras, mas quando veio Zorobabel, os samaritanos que estavam ali, os povos inimigos de Deus, escreveram uma carta para o rei, dizendo: rei, faz essa construção que Zorobabel está começando parar, porque esse povo de Jerusalém é um povo rebelde, esse é um povo ruim, e eles vão se rebelar contra você, rei, e eles não vão pagar os impostos. Faz essa obra parar. Então o rei agradece aos samaritanos, ao povo de Amon, aos moabitas. E estando o rei longe, não sabia da verdade, então a obra está com embargo político, não vai continuar, o embargo é político. Para a obra. Depois vem Esdras, que ensina a lei. Mas agora chega Neemias. Essa obra precisa continuar. Só que se Neemias falasse: é Jerusalém, o rei já ia lembrar. Jerusalém? Não. Jerusalém não. Mas como Neemias estava ao lado do rei, Neemias sabia que para a cultura medo-persa, os antepassados tinham muito valor. Então ele diz assim: a cidade aonde os meus antepassados estão sepultados, ó rei, precisa ser reconstruída. Olha a sabedoria do homem que ora. Ele tem sabedoria diante de Deus, ele tem sabedoria diante dos homens. Muitas coisas às vezes não avançam na nossa vida, porque nós sabemos fazer o que é certo, mas as nossas palavras nos atrapalham. Mas este homem diz assim: não, foi a cidade dos meus antepassados, rei. Porque Neemias ocupava essa posição de copeiro, ele precisava conhecer a cultura, ele precisava saber de detalhes, para que quando ele falasse, o rei Artaxerxes não impedisse de acontecer aquilo que era o plano de Deus. Mesmo para cumprir, mais uma notinha de rodapé, irmãos, mesmo para cumprirmos os planos de Deus, não é porque é de Deus que vai acontecer de qualquer jeito, não, é de Deus, mas vai acontecer debaixo de oração, de jejum, de alinhamento, de quebrantamento. O coração de Neemias estava completamente rendido ao Senhor e ao povo de Deus. Não era sobre ele, era sobre o propósito de Deus. E ele continua. E o rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu. Essa oração foi oração relâmpago. Ele não falou assim: rei, me dá licença, eu vou ali no meu quarto
eu vou orar, já volto. Não, o que você quer? Naquela hora ele pensou assim: Senhor, me ajuda agora. É agora. Eu preciso da sua direção agora. Não vivemos de oração relâmpago. A oração relâmpago veio depois de 4 meses de oração, jejum, quebrantamento e lamento. Se o rei está contente comigo, o que isso quer dizer? Ele dava um bom testemunho, tinha o nome limpo, ficha limpa. Se o Senhor está contente comigo, e se quiser atender um pedido meu, olha como ele está usando suas próprias credenciais agora. Deixe que eu vá. Maravilhoso, irmãos. Ele não se exclui do processo. Ele não diz assim: ó rei, escreve um decreto, permita que eles reconstruam, dá um jeito lá das coisas acontecerem, porque isso é a vontade de Deus. Não, ele fala assim: não, deixa eu ir. Eu sou parte da solução. Eu vou usar o meu nome. O Senhor me conhece. O Senhor sabe do meu caráter. O Senhor sabe da minha integridade. O Senhor sabe do que eu sou feito. Eu estou pedindo para o Senhor deixar eu ir lá resolver. Muitas vezes, irmãos, nós oramos para que Deus faça as coisas, mas nós nos tiramos fora da equação. Aí o rei, verso 6, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. E ele perguntou: quanto tempo eu ficaria fora? E eu disse para ele, verso 7, então pedi um favor ao rei. Olha, irmãos, o que a oração, o jejum, o lamento e o quebrantamento faz. Aqueles 4 meses, Deus falou com Neemias: Neemias, quando você estiver diante do rei, e ele te perguntar o que você tem que fazer, você vai precisar ter isso na ponta da língua. Não dá para você gaguejar e pensar na hora, isso tem que estar pronto, o projeto tem que estar pronto. Mais uma nota de rodapé, irmão, muitas vezes os recursos não vêm para a nossa vida, porque nós não temos o projeto pronto. Deus não vai mandar o projeto, nós fazemos o projeto, Deus manda os recursos. E aí ele fala assim, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrate Oeste, com instruções para me deixar passar. Ele sabia que se ele simplesmente fosse, ele chegasse lá, naquelas fronteiras, o governador ia falar assim: aqui você vai ficar. Não, o rei deixou. Onde é que está o documento? Ah, não tenho, eu estou sem passaporte. Não, você não vai passar. Aqui é a fronteira, meu amigo. Aqui só passa com documento. Ele já tinha pedido. 8. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira. Imagina agora Neemias chegar para reconstruir o templo, com pires na mão. Oi, gente, e recolher as ofertas. O povo pobre, o povo miserável, um povo sem esperança, um povo abatido. Neemias, quando está chegando, ele já está chegando com todos os recursos para construir. Porque ele já havia pensado, ele já havia orado, ele sabia o que ele tinha pedido, ele sabia o que tinha que fazer. Uma pessoa que é iluminada, uma pessoa que é quebrantada, uma pessoa que é dependente de Deus, ninguém pode parar essa pessoa, o plano de Deus não pode ser impedido. É uma coisa linda. Esse livro de Neemias é o maior manual de liderança que existe no mundo. E aí ele continua dizendo, lá no final do verso 8: e o rei me deu tudo o que eu pedi. Por quê? Porque Deus estava comigo. Irmãos, nunca foi sobre ele. Nunca foi aquele inflar o peito e falar assim: Deus me deu porque eu sou um copeiro, olha, top. É o meu caráter. Não, é a minha integridade. Não, Deus está fazendo tudo isso aqui porque eu... Não. Neemias não tinha essa síndrome de ir na frente do espelho e falar assim: quão grande és tu. Neemias reconheceu que tudo o que estava acontecendo é porque a boa mão de Deus estava com ele. Precisamos aprender com Neemias a reconhecer Deus em todas as nossas vitórias. Se conseguimos algo, é pela mão de Deus que conseguimos. E o rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército
e uma tropa da cavalaria. Isso Neemias não pediu. Isso foi o rei que mandou. E isso foi uma providência divina. E por que Neemias não pediu exército e tropa da cavalaria? Bom, se ele está ali falando que ele está ali fazendo essas coisas em nome de Deus, que Deus fraco é esse que precisa de exército e tropa? Então Neemias não pediu. Mas Deus usou a boca do rei para colocar uma tropa junto. Por quê? Porque quando ele chegasse lá, aonde tem Sambalat e Tobias, aqueles homens que resistem, os samaritanos que resistem, quando Neemias está lá, irmãos, quando esses homens estão achando que ganharam, de repente eles enxergam Neemias virando lá uma das curvas lá de Jerusalém, chegando com a tropa, com o exército, com madeira, com tudo que precisa. Que coisa tremenda é quando a gente sabe dar uma resposta. O que você quer? Verso 10. Mas Sambalat, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Aminon, ficaram muito zangados, muito tristes, quando souberam que alguém tinha vindo ajudar o povo de Israel. Irmãos, existem pessoas, até hoje, que quando sabem que a igreja está avançando, elas se irritam, elas brigam. Os ímpios, o mundo não quer que a igreja avance. E eles articulam, eles conspiram, eles se unem para caluniar e para difamar a igreja. E quando a reconstrução dos muros começa aqui, esses homens, Sambalat, Tobias e os samaritanos, começam a dizer: esse muro que vocês estão construindo, até uma raposa faz cair, tentando desanimar, tentando ridicularizar a obra que Deus mandou fazer. Assim também é nos dias de hoje. Hoje nós estamos numa igreja, a igreja do Senhor. E aqui em Montenegro, a igreja do Senhor vai bem. Aqui em Montenegro, a igreja, não estou falando desta igreja, estou falando da igreja do Senhor. Todos os que creem no Senhor. A igreja do Senhor vai bem. A igreja do Senhor vai avançar. A igreja do Senhor vai conquistar. Ela vai construir. Ela vai se posicionar. É uma igreja que sabe o que quer. Mas sempre teremos os caluniadores, os difamadores, os fofoqueiros de plantão. A igreja está batizando 60. Ah, pastor, mas... que mais? Ou a gente se alegra com o que Deus está fazendo, ou a gente vai engrossar a fila dos samaritanos. E quem são os samaritanos aqui? Os samaritanos representam nos dias de hoje os ecumênicos. O que é o ecumenismo? É o sincretismo. Vamos dar as mãos. Todos nós aqui entendemos que todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos. Só há unidade na verdade. Fora da verdade não há unidade. E os samaritanos esqueceram há muito tempo a verdade. E os samaritanos dos dias de hoje são esses espiritualistas, esses espirituais que estão por aí. Até casamento hoje, o pastor está ficando para trás, padre está ficando para trás, porque agora tem cerimonialista, aí tem gente que faz casamento que não é nada, mas são especialistas em fazer isso, em trabalhar com as coisas de Deus, nessa era chamada tão espiritual. Quanto engano há nisso, só que isso não é novo, isso não é novo, já existia na época de Neemias, eles estavam aqui. E eles estavam tentando atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Quando você ouviu algum deles falar, mande-se calar, em nome de Jesus. Verso 11. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que eu pensava em fazer pela cidade, de acordo com aquilo que Deus havia posto no meu coração. Veja que Deus já tinha colocado no coração dele tudo o que devia ser feito. Mas tudo que Deus coloca no nosso coração a gente tem que falar? Não, irmãos, existem coisas que é melhor ficar quieto e fazer. Porque os samaritanos estão aí. Tem coisa que tem que falar, mas tem coisa que tem que calar. Amém? Nem tudo deve ser alardeado. Algumas coisas é melhor que fiquemos em silêncio. Irmãos, Deus me falou tanto nesse capítulo e o meu tempo acabou. Eu sinto por isso.
porque agora eu estava sentindo que a chapa estava começando a esquentar. E nessa hora eu vou ter que parar para respeitar o nosso tempo, o seu almoço, o nosso kids. Leia o livro de Neemias. Se Deus permitir, continuarei em outro momento. Mas eu estou muito animado com o Neemias, homem de Deus. E tem uma parte que ele fica tão bravo, que essa parte eu achei demais, que ele fala, os caras estão tentando atrapalhar ele, e são gente que estão caminhando com ele. Ele fica tão bravo que a Bíblia diz que ele puxa a barba dele, ele arranca a barba e arranca cabelo com a mão, de bravo. Eu falei, gente, ele tem que vir para os guerreiros. Eu já arranquei todos os meus cabelos já. Mas o que eu quero dizer a você é, ore a Deus para que a posição que você ocupa, ela se desdobre para a glória de Deus. Que o lugar onde você está, talvez, não foi você que chegou lá. Deus te colocou lá. Porque Ele tem um plano. E não é sobre você, é sobre Ele. A glória dEle, o reino dEle, o propósito dEle. Amém? Ore por todas as autoridades instituídas. Estou orando por você, viu, Helena? Estou orando. Deus vai te usar poderosamente lá em Triunfo. Mas ore pelas autoridades instituídas, para que Deus dê a elas o Espírito dEle. Elas serão imparáveis. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, porque sabemos que ainda existem, sim, homens e mulheres, que quando sabem que Jerusalém, que é um tipo de igreja, o tipo para a igreja, ela está sendo atacada, que Jerusalém está sendo impedida de ser reconstruída, que Jerusalém está em escombros, ainda existem homens e mulheres que choram, que oram, que jejuam, que se lamentam, mas não fazem só isso, se levantam e dizem, eu vou resolver essa situação, porque é o nome do meu Deus, e eu sou filho e servo do Senhor. Pai, levanta uma igreja assim, forte e corajosa, que sabe se posicionar contra as adversidades, e sabe calar a boca dos Sambalate e Tobias que estão por aí, difamando e caluniando o nome da igreja santa de Jesus. Senhor, ensina-nos a olhar para a tua grandeza e as tuas grandes vitórias, e ensina-nos a sermos unidos na verdade, em nome de Jesus, amém. Só para que os irmãos saibam, nos 70 anos do cativeiro babilônico, foi lá que foi instituída as sinagogas dos judeus, porque o templo foi destruído, e foi lá que acabou a idolatria. Os desertos de Deus têm propósito de purificação e de realinhamento. Amém?